Fala pessoal, beleza? Então, hoje eu vou estar exemplificando aqui uma situação que pode ocorrer durante os nossos serviços, né? Então, aqui eu tenho uma tabela, né, fornecida, uma base de dados fornecida para a gente executar um serviço. E aqui eu tenho, né, o nome dos municípios e o nome dos estados, né, para cada um desses municípios. Eu preciso relacionar isso com o shapefile, né, dos municípios brasileiros, para estar podendo fazer um mapa temático. Mas o que acontece, ó? O meu shapefile ele não veio com o nome dos estados, né? Pra poder estar fazendo o join. Ele veio só com a sigla. E se eu fizer o join apenas pelo nome dos municípios, pode ser que existam municípios, né, em diferentes estados, mas com o mesmo nome. Então, vai dar um problema na nossa união de banco de dados, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar um novo campo, transformando, né, as siglas dos estados nos seus nomes, para eu poder estar fazendo o join da forma correta. Como eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso através de expressões condicionais aqui dentro do QGIS, tá? Então, para isso, eu vou habilitar a edição da tabela e vou criar um novo campo aqui na aba calculadora de campo. Então, eu vou criar aqui um novo campo, né, com o nome de NM_UF, de nome da unidade federal. Vou indicar que o tipo do campo de saída, né, vai ser uma string, um texto. E o comprimento, né, desse campo é muito importante a gente mudar, porque alguns estados vão ter, aqui se a gente deixar como 10, que é o valor padrão, alguns estados vão ter mais de 10 caracteres, né, e o nome vai ser cortado. Então sempre aumenta aí para 50, pode botar um número mais alto, tá? Só para garantir. E aí a gente vai começar a expressão. Então a expressão ela vai começar, a expressão condicional, né? Ela vai começar com a palavra case. E para dizer pro QGIS, né, que a gente está terminando essa expressão, a gente vai usar a palavra end, tá? E aí dentro dessa expressão case vão as nossas condições. Então eu vou usar a palavra when para definir uma nova condição, né? Então quando alguma coisa for verdadeira, então algo vai acontecer. Então o que eu quero validar, né? Quando o meu campo, né, sigla UF, for igual a Acre, por exemplo, de AC, né? For igual a AC, eu quero, né, que o meu campo assuma o valor. Então, then, o meu campo vai ter o valor de Acre, tá? Então agora basta a gente copiar, né, essa expressão, colando aqui embaixo, né, e só mudando a sigla e o nome do estado, tá? Então eu tô com essa tabelinha aqui do lado só pra gente não se perder, né? Só pra gente garantir que a gente digitou todos os nomes. O importante destacar aqui é que eu não estou usando caracteres especiais nem acentos, né, no nome dos estados. Isso porque a tabela que a gente está interessado em fazer o join também não utilizou, né? Então aqui Piauí está sem acento, né, Goiás também. Então pode ser, né, que durante o join dê algum problema por conta de acentuação, né, por conta da formatação dos caracteres. Então é bom evitar, né? Então eu vou terminar de preencher os nossos campos condicionais e quando eu tiver acabado eu volto. Pessoal, terminamos de digitar aqui, né, todas as nossas condições. Agora a gente vai estar apertando OK. Beleza. Agora a gente tem todos os nomes, né, dos estados, além das siglas. Agora o que eu vou estar fazendo, né, executando o join, é unir o nome dos municípios com o nome dos estados para evitar, né, que os municípios que têm o mesmo nome tenham problema na hora do join. Vamos supor, né, dar o exemplo do município de Seropédica, né? Então existe Seropédica aqui no Rio de Janeiro e vamos supor que existe o mesmo município Seropédica em Minas Gerais. Na hora do join, né, a gente não vai ter essa confusão, já que a gente vai unir os nomes dos municípios e um dos nomes dos estados. Bom, pessoal, a gente acabou de calcular, né, o NM_UF, né, que é a nossa coluna referente aos nomes dos municípios. Mas aqui, como a gente pode ver no Excel, a nossa base de dados, né, ela tem o nome dos municípios em caixa alta, tá? O que a gente deve fazer agora é também colocar em caixa alta o nome dos nossos municípios aqui dentro do QGIS para estar evitando problemas, né, durante o join. Então eu criei aqui uma nova coluna, chamei de NM Municípios Up, no caso aqui é para indicar que é uppercase, né, de caixa alta. E eu converti, né, todos esses nomes aqui para caixa alta dentro do QGIS. Como a gente faz isso? Eu vim aqui até o campo calculadora de campo, nomeei, né, o campo como NM Município Up,
Mudei aqui para string novamente. Deixei aqui um valor alto para a gente não ter problemas com questão de limite de caracteres. E usei a função upper. Upper. Abre parênteses. Qual campo que a gente quer colocar em caixa alta? NM município. Então vem aqui até o campo e valores. NM município. Tá? E fecha o parênteses. A partir daí, ó, ele vai te mostrar como vai ficar o seu campo calculado. Tá? Então ele está colocando aqui tudo em caixa alta. Feito isso, é só apertar um OK, né? E a sua coluna vai ser calculada aqui igual a minha. Agora o último passo é fazer a união entre esses dois campos, tá? O nome do município e o nome da unidade federal. Para fazer isso, eu vou criar um novo campo. Vou colocar aqui mun.uf. Vai ser um texto string. Ele vai ser nada mais do que nm município up mais nm uf. Vou dar um OK. Pronto. Agora a gente tem a nossa coluna aqui para executar o join. E vocês podem ver, né, que essa coluna tá quase igual a nossa aqui da nossa base de dados, tá? Então, para executar o mesmo procedimento, né, criar uma coluna com os mesmos valores lá que a gente tem na nossa tabela de atributos, eu vou usar a função concatenar ou concat, né? Concatena uma lista ou intervalo de cadeias de texto. Então, concat. Primeiro eu quero o nome da minha cidade, separando por ponto e vírgula aqui, né? O nome do meu estado. Fecha parênteses. Dá um OK. Só dá 2 cliques aqui, a gente vai ter, né, os nossos nomes. Tem essa aqui de baixo. Vou apertar o Ctrl C. Vou criar uma nova planilha. Ok. Agora eu vou salvar esse arquivo no formato CSV, tá? Então, salvar como. Setor de projetos. Tutorial QGIS. Vou colocar aqui. Base join. Em vez de salvar como um arquivo Excel, eu vou salvar como CSV, tá? CSV UTF-8, delimitado por vírgulas, tá? E agora eu vou abrir aqui o QGIS novamente e vou fazer a importação desse tipo de dado, tá? Então adicionar camada vetorial, adicionar camada de texto delimitado, nome do arquivo, base join, codificação UTF-8, lembra que a gente salvou como CSV UTF-8 lá no Excel, então vai ser isso mesmo. Aqui a gente vai poder estar enxergando, né, a pré-definição do nosso arquivo, tá? Então tá vindo aqui tudo certinho, todas as minhas colunas separadas. Eu vou dizer que esse arquivo não tem nenhuma geometria, tá? A gente não tem nenhum arquivo shapefile ou algo assim, é só um banco de dados mesmo. E o primeiro registro tem o nome dos campos, sim, né? Nossa primeira linha tem o nome dos campos lá. Tá? Então, como ele já separou tudo certinho aqui, eu vou dar um adicionar. Posso dar um close aqui. Agora a gente já tem, né, a nossa base de dados. A gente vai fazer o join por esse campo aqui, né, com o campo que a gente criou na nossa tabela de atributos. Galera, executamos o join, tá? Só que, como a gente pode ver aqui, né, algumas feições obtiveram o valor nulo, tá? O que a gente pode estar fazendo, né, para identificar por que isso ocorreu? Vamos aqui até a opção de filtros e vamos em filtro de campo, tá? A gente pode escolher qualquer campo proveniente da tabela base join, né, que a gente fez a união. Vou escolher o primeiro e vou filtrar, né, todas as linhas onde o BJ município é igual a nulo. Vou apertar o Enter. E aqui, ó, a gente pode estar verificando onde isso está ocorrendo, tá? Bom, aqui pra gente tá tudo certo.
Goiás, Abadia de Goiás, tudo ocorreu da forma correta. Mas se a gente for na nossa base de dados, ó, aqui vocês podem estar podendo identificar um erro de digitação no, no campo estado, tá? Em vez de estar Goiás, está Goás. E isso gerou, né, na nossa coluna aqui que a gente usou como base para união, o município UF, gerou o nome errado, né? Pra gente estar fazendo join. Gerou o nome do município, só que o termo final é Goás, não Goiás. E aí ocorreu, né? Isso com todos os municípios do estado do Goiás. Aconteceu para o Rio Grande do Sul, para o Rio Grande do Norte também e para alguns outros municípios, mas isso pode ter acontecido simplesmente porque esse município não estava na nossa base de dados, tá? Então vamos estar primeiramente eliminando esse problema para depois estar verificando com calma as outras ocorrências de nulo, tá? Vou fechar aqui a nossa tabela por enquanto. Vou excluir essa base join, né, já que a gente não vai poder estar usando ela, e vou fazer esse conserto, tá? Vou localizar e selecionar, vou substituir todas as ocorrências, né, de Goiás, vou substituir por Goiás, tá? Então posso substituir tudo. Então 246 substituições foram realizadas, ok. Posso estar fechando aqui. Já mudou automaticamente o meu campo aqui, porque ele está como fórmula ainda. Pessoal, fiz a correção na nossa base de dados, né? Mudei o nome de Goiás para Goiás, da forma correta. Então, vamos executar o mesmo procedimento. Vou em camada, adicionar camada, camada de texto delimitado. Vou selecionar aqui a minha base de join corrigida. Beleza. Aqui eu só esqueci de modificar, né, o nome dos campos, mas não tem problema. Vou executar o join novamente na minha tabela principal. Propriedades, uniões, criar uma nova, base join corrigida, unir campo. Mun UF com mun UF, tá? Vou deixar todos, né, pra gente estar podendo verificar, né, caso ocorra alguma outra inconsistência. Vou colocar aqui um BJC de base join corrigida e vou apertar o meu OK. Feito isso, eu vou aplicar, dar um OK. Vou até abrir a tabela de atributos para verificar o que já aconteceu, né? Então, vamos filtrar por campo, qualquer um desses, né, da BJC, e vou verificar quais estão assumindo valores nulos novamente, tá, pessoal? Null, Enter. E a gente já viu que é um número bem menor. O Goiás já foi, basicamente, né, tudo sanado. Agora é uma questão, né, de verificar por que isso está ocorrendo para esses outros municípios. Galera, a gente fez a correção, né, para inconsistência do nome Goiás, tá? Entre as duas bases de dados. Então, só recapitulando, né, no meu shapefile aqui, Goiás estava nomeado da forma correta, porém na base de dados que a gente está utilizando, né, lá do Excel, Goiás estava escrito como Goiás. Então, na hora de aqui montar a string, né, para fazer o join e tudo mais, deu essa inconsistência no estado de Goiás. Então, acabou que para todas as ocorrências, né, da sigla Goiás e do estado de Goiás, a minha tabela assumiu valores nulos, né, para os valores que a gente importou do banco de dados. Então a gente fez essa correção e salvou, né, uma nova base de dados com o nome Goiás correto. Fez aqui a concatenação, né, dos nomes novamente, exportou para CSV e aí sim a gente fez o join entre as duas tabelas dentro do QGIS. Mas ainda assim, ó, a gente pode estar verificando que existem municípios onde a minha ocorrência dentro da minha base de dados é nula, tá? Aí a gente pode estar verificando dois problemas, né? Ou a nossa base de dados realmente não tem esses municípios, né? Ou seja, o fenômeno que a gente está estudando não ocorreu nessas cidades. Então,
isso estaria correto, né? Esse valor nulo aqui estaria correto, a gente estaria representando a realidade da forma correta. Porém, pode ser também, né, que tenha existido alguma outra discordância, né, entre os nomes aqui dos municípios do shapefile entre os municípios da minha base de dados, tá? Aqui eu consegui identificar por exemplo, tinha um município aqui chamado Alta Floresta do Oeste, né? Na minha tabela tá do Oeste, só que aqui no meu shapefile tá do Oeste com apóstrofo, uma contração. Então, acabou assumindo o valor nulo, mas existe essa ocorrência no meu banco de dados, tá? Então, como a gente pode estar verificando, né, esse problema? Se a gente for filtrar aqui pelo filtro de campo, né, vou usar aqui qualquer campo proveniente da minha base de dados, pode ser o BJC-SIG, e eu vou pesquisar, vou filtrar por todas as linhas onde BJC-SIG, né, obteve o valor nulo. Aqui a gente vai ver um total de 118, né, ocorrências. Então, podem existir 118 municípios, né, onde o meu evento realmente não ocorreu, ou pode ser que realmente, né, tenha tido uma discordância nos nomes, né, como a gente já falou. Como a gente descobre isso, tá? Bom, uma estratégia aqui que pode ser utilizada é a opção de filtro avançado. A gente pode estar contando, né, as ocorrências dos municípios para cada um dos estados aqui na nossa tabela e verificando quantos não possuem o valor nulo, tá? Se esse número for congruente, né, for igual ao que a gente conseguir contar aqui na nossa tabela do Excel, significa que está ok, né? A gente conseguiu mapear todos os municípios. Caso, né, exista um menor número de municípios aqui mapeados, então realmente teve alguma inconsistência no nome e a gente vai ter que estar verificando, né, que município foi esse. Beleza? Então, como a gente faz essa busca aqui dentro do QGIS? A gente vai filtrar por expressão, né? Vai usar a ferramenta de filtro avançado e por expressão. A gente vai abrir essa janelinha aqui, tá? A gente vai fazer isso por estado. Primeiro, a gente vai usar a sigla, tá? A gente vai querer todas as linhas onde a sigla da unidade federal, né, o nome do campo, vai ser igual ao Acre, por exemplo, que é o nosso primeiro estado em ordem alfabética, tá? E eu vou querer também todas as linhas onde aí eu posso usar qualquer um dos campos que eu importei da minha base de dados, que eu vou usar o primeiro, né, BJC tracinho, que ficou, não é nulo, né, is not null, tá? Então, eu vou estar aqui, quando eu executar esse filtro, ele vai estar me trazendo, né, todas as linhas do estado do Acre, onde eu importei um valor diferente de nulo, tá? Vou apertar o OK para executar. Então aqui eu tenho 22 ocorrências, então 22 municípios que eu consegui importar corretamente. Agora eu vou aqui até o Excel e faço uma busca, né, pelo estado do Acre. Aqui pode ser que a sua opção que as suas opções, né, estejam minimizadas. Você vem aqui, né, para ela abrir uma maior opção de ferramentas de busca. O que eu vou fazer aqui agora é localizar a palavra-chave Acre e vou dizer que essa palavra tem que coincidir com o conteúdo da célula inteira, tá? Isso porque, lembra que a gente uniu, né, o nome do município com a unidade federal? Então, isso vai duplicar, né, a palavra Acre em várias ocorrências, tá? E também pode ser que exista algum município, né, com o nome Acre nele, por exemplo, Acrelândia, né? Então, ele vai acabar contando a mais. Por isso que a gente quer que coincida apenas com a célula inteira, né? Que isso vai ser referente, né, à nossa coluna das unidades federais. Então, vou localizar tudo. E aqui eu consigo encontrar, ó, exatamente 22 células encontradas, tá? Então, tem 22 municípios onde um evento de interesse ocorreu. E eu consegui mapear os 22 municípios dentro do QGIS. Então, para o Acre, está tudo correto, tá? Então é interessante agora a gente ir fazendo isso para todos os outros municípios. Basta, né, mudar aqui, ó, a sigla do estado. Vou usar aqui o AM de Amazonas, tá? Vou estar aplicando o filtro. E aqui eu tenho agora 62 ocorrências no Amazonas. Localizar Amazonas.
localizar tudo. 62 células encontradas. Então, para o Amazonas também tá ok, tá, pessoal? A gente vai fazendo isso para todos. E ele, eventualmente, né, a gente pode encontrar um município ou outro que não tenha sido mapeado corretamente e a gente faz a correção. Beleza? Eu vou terminar de fazer a correção aqui e posteriormente eu volto, né, pra gente tá dando continuidade ao processo. Pessoal, vendo aqui, ó, agora o município da Bahia, a gente encontrou, né, valores inconsistentes, tá? Aqui, mapeados como não nulos, a gente encontrou 409. Porém, aqui no Excel, se a gente pesquisar por Bahia, a gente vai encontrar 415 ocorrências, tá? Então, tiveram municípios que deixaram de ser mapeados aqui dentro. Como a gente faz para saber, né? Qual o nome dessas inconsistências, né? Quantas foram no total? Então, é só a gente substituir aqui dentro do QGIS tirar a palavra not da nossa consulta, né? Em vez de pesquisar pelos não nulos, agora a gente vai pesquisar pelas linhas, né, da Bahia, só que nulas. Então, aplicar aqui. Ó, deu 8 ocorrências de nulo, tá? E aí, vamos lá, a gente encontrou 409 não nulas, 8 nulas, e aqui no Excel foram 415, tá? Só que 409 mais 8 dá 417. Então, desses 8 que a gente está vendo aqui, pelo menos 2, né? O nosso evento não ocorreu, tá? Então, eles são valores realmente nulos. E cabe a gente estar identificando, né? Qual município é esse, tá? Então, basta a gente filtrar aqui, né? Pelos municípios do estado da Bahia e tá verificando certinho, né? O nome deles dentro do Excel, tá? Só pesquisar aqui por cada um. Vai pesquisando aqui por... Desmarca nessa célula essa opção de coincidir com o conteúdo da célula inteira. Vai colocando apenas parte do nome do município aqui e vê se vai encontrando alguma coisa. E aí vai fazendo a correção. Isso para cada um dos estados. É um trabalho bem chatinho de fazer, né, pessoal? Porque pode acontecer com qualquer base de dados. E é importante que a gente saiba pelo menos alguns procedimentos, né, para estar executando e analisando essas consistências, beleza? Então acho que é isso. A gente acaba a correção, né, executando essa revisão, fazendo bater, né, o número de ocorrências daqui com o número de ocorrências no QGIS. Acredito que esteja tudo certinho, beleza? Então até a próxima.